Fala galerinha, salve salve, mais uma aulite aí de física pro Enem, ciências da natureza e suas tecnologias. Então a primeira lei da termodinâmica, hoje nós vamos destrinchar essa primeira lei aí, beleza? Colocar aqui uma musiquinha, tem que procurar agora que meu celular deu uma pane geral, tá certo? Vamos nessa. Hey, alakazum, alakazum. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, Meu caderninho, caderninho. além de cuidar do neném, além de fazer neném, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. quando mama sai de casa, seus filhos são outros ao Beleza, galera, só um pouquinho pra gente ficar com aquela aguinha na boca. Vamos lá pra nossa aula de termodinâmica. Primeiro princípio da termodinâmica, ou princípio da conservação de energia. Energia interna de um gás perfeito. A energia interna de um gás perfeito monoatômico corresponde à soma das energias cinéticas médias de todas as suas moléculas e, pela lei de Joule, é fornecida por 3 meios de nRT, onde N é número de mols, R, constante universal dos gases e T, temperatura. Tá legal? Sistema Internacional de Energia Interna é Joule, por causa do efeito, né? Por causa em homenagem ao nosso queridíssimo, ilustríssimo Joule. N, número de mols em mols, R, constante universal, tem que estar Joule, mol e Kelvin, e temperatura Kelvin, beleza? Então essa é a energia interna de um gás que está ligada à energia das moléculas, né? Está associada ao grau de agitação, está associada à temperatura, energia cinética média, beleza? A energia interna de uma certa massa de um gás perfeito é função exclusiva da temperatura desse gás. Então vocês vão ver nessa aula mais pra frente que quando tem uma transformação isotérmica é a energia interna que não varia. Por isso que é função exclusiva da temperatura. Tá certo? Aqui nós temos aqui 4 recipientes onde a temperatura foi aumentando, logo o grau de agitação delas foi aumentando. Quanto maior a temperatura, maior o movimento vibratório das moléculas do gás e, consequentemente, maior a sua energia cinética. Lembrar que a energia cinética está associada à velocidade de suas moléculas, o que implica no aumento da energia interna do gás. Então, aumentou a temperatura, aumentou o movimento vibratório, aumentou a energia cinética, aumentou a energia interna. Mais uma vez, aumentou a temperatura, aumentou o movimento vibratório, aumentou a energia cinética, aumentou a energia interna. Tá ok? Olha quem está aí. Primeiro princípio da termodinâmica afirma que a energia não pode ser criada nem destruída, mas apenas transformada. Lembra daquele princípio básico de Lavoisier, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, o nada não pode ser transformado, porque o nada é nada. Nada é tudo, tudo é nada e vamos embora. Filosofia um pouquinho. Estudo das transformações gasosas baseado no primeiro princípio da termodinâmica. Primeira transformação que eu comentei agorinha. Transformação isotérmica.
Como a temperatura T e a energia interna U de um sistema estão associados à energia cinética das moléculas, se a temperatura for constante, né, se for uma transformação isotérmica, a energia interna U do sistema também será constante. Então, para que a energia interna seja constante, basta que a transformação seja isotérmica, ou seja, que a temperatura também seja constante. Assim, a variação da energia interna, né, quando falamos em variação, do sistema será nulo. Na transformação isotérmica, a variação da energia interna é igual a zero. Então, causa, certo? Aqui eu tenho a nossa primeira lei. Se isso é igual a zero, eu tenho que toda a energia recebida pelo gás é utilizada para realizar trabalho. Ou toda a energia cedida pelo gás ou cedida ao gás é utilizada para a realização do trabalho. Então aqui eu tenho, quando o gás realiza trabalho, ele está recebendo calor, certo? Quando o meio realiza trabalho sobre gás, ele está perdendo esse calor, beleza? Ele está recebendo calor para realizar o trabalho, ele está cedendo calor porque foi realizado o trabalho sobre ele. Diagrama de Clapeyron para uma transformação isotérmica. Então a gente tem aqui, galera, uma curva, e essa curva tem um nome, chama isoterma, tá legal? A isoterma é a curva que você tem quando há uma transformação isotérmica no gráfico de Clapeyron, pressão em função do volume, beleza? Lembrar que essa área abaixo da curva é o trabalho. No caso, esse trabalho é positivo porque é o trabalho de uma expansão. O gás realizou o trabalho, recebeu energia para isso. Transformação isobárica. Ocorre a pressão constante. A variação de temperatura provoca uma variação de energia interna do sistema e a variação de volume produz o trabalho. Parte do calor recebido pelo sistema é armazenada sob forma de energia interna e parte é transformada em trabalho, de modo que ΔU igual a Q menos o trabalho. Então, parte da energia que eu recebi, eu realizo o trabalho e parte fica armazenada nesse meu sistema. Tá? Então, tendo a primeira lei da termodinâmica como sendo variação da energia interna, quantidade de calor menos o trabalho, quando eu tiver uma transformação isobárica, essa transformação não anula nenhuma das minhas três grandezas. Isso é muito importante. Olha o gráfico aí. Gráfico P em função de V. Como a pressão é constante, eu tenho uma linha horizontal, não variando a pressão, né? Não está variando a pressão. A área, novamente, é o trabalho. Trabalho positivo porque foi uma expansão. Se eu tiver um gráfico V em função de T, né, a partir da equação geral dos gases, eu tenho uma linha reta, indicando que em cada ponto dessa linha reta, a razão VT sempre vai me dar o mesmo valor para P. Tá legal? Aqui um gráfico indicando que houve uma expansão, né? Se é expansão, o trabalho é positivo. Gás realiza trabalho. Transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Você precisa conhecer esses três nomes, isocórica, isométrica, isovolumétrica, porque dependendo do material que você for estudar, dependendo da prova que você for fazer, pode ser que você tenha um nome diferente do outro, tá legal? Ocorre a volume constante. Então já falamos, se o volume é constante, não tem trabalho. Se não tem trabalho, o trabalho é nulo, ou seja, todo o calor recebido pelo sistema é igual à sua variação de energia interna. Ele recebe calor, não expande, não comprime, mas aumenta a sua temperatura. O trabalho realizado nessa transformação é nulo, ou seja, o volume não varia. Tá ok? Então, recapitulando aí, na transformação isotérmica, ΔU igual a zero. Na transformação isocórica,
trabalho é igual a zero. Professor, e quando a quantidade de calor será igual a zero? Está chegando lá. Então, aqui nós percebemos que não há variação de volume, então não há expansão nem compressão. O gráfico de Clapeyron em função PV, eu tenho aqui agora uma linha vertical constante. Não tenho área embaixo da curva, portanto não tenho trabalho. E pegando aqui a relação da equação geral dos gases, novamente eu vou ter uma relação diretamente proporcional. Tá legal? Beleza? Última, transformação adiabática, galera. Nela, o sistema não troca calor com o meio externo. E isso ocorre porque o gás está termicamente isolado. Tá? Quando a gente fala um calorímetro ideal, o que é isso? É um recipiente que não troca calor com o meio externo. Ou porque a transformação é muito rápida, né? A gente tem, por exemplo, aí no caso de uma bomba, né? Para você encher o pneu da bicicleta, encher a bola, você tem essas transformações. Um spray, até mesmo quando você faz assopra rapidamente, aí você tem uma transformação adiabática, tá? De modo que qualquer troca de calor possa ser considerada. Então nós temos aqui Q igual a zero, né? Primeira lei da termo, isso aqui vai ser igual a zero, eu tenho que variação de energia interna é igual a menos o trabalho. Só um detalhe importante, quando você tem uma transformação adiabática, vai aparecer para você num gráfico foi ótimo. Num gráfico de Clapeyron, a mesma curva que aparece na transformação isotérmica. Como saber qual é a curva de isotérmica e qual é a curva de adiabática? Por causa dessa velocidade aqui, tá certo? Então, quando você tiver uma transformação adiabática com essa curva, o enunciado vai ter que te falar a velocidade dessa transformação para que você consiga identificar qual transformação é. Outro detalhe importante, se você tiver lá um gráfico de Clapeyron, pressão em função do volume, e você tiver várias isotermas, né, várias curvas com transformação isotérmica, a curva que está mais afastada do seu eixo é aquela que possui a maior temperatura. Então, eu não posso comparar a temperatura de uma mesma curva, né, porque todos os pontos a temperatura é igual. Mas posso comparar a temperatura de curvas diferentes. Por que é maior? Porque o produto PV é diretamente proporcional à temperatura. Então, quanto mais afastado, o produto PV ele é maior. Tá legal? Transformação cíclica. O que é transformação cíclica? Que ocorre em ciclos. Começo, meio e fim. Aqui eu tenho uma transformação com 4 transformações, né? AB, BC, CD e DA. Aqui com 2, aqui com 4 e aqui com 3 transformações. Tá? Consiste numa série de transformações gasosas, na qual o estado inicial coincide com o estado final, com o gás retornando à mesma pressão, volume e temperaturas iniciais. Então, eu tenho aqui uma transformação onde o estado final coincide com o estado inicial. E a área dentro desse gráfico aqui, dentro dessa curva, me dá o trabalho. Beleza? Toda transformação cíclica deve obedecer às seguintes condições. Como as temperaturas final e inicial são coincidentes, TI igual a TF, a variação da energia interna é nula. Legal. Em toda transformação cíclica representada no diagrama PV de Clapeyron, o trabalho realizado é fornecido pela área do ciclo. Se o ciclo é realizado no sentido horário, o trabalho é positivo. Por que, galera, dessa ideia, se o ciclo é no sentido horário, o trabalho é positivo? Já explico. Vamos pegar aqui o nosso primeiro gráfico. Gráfico de 4 transformações. Perceba que o trabalho AB é maior do que o trabalho CD. O trabalho AB é um trabalho de expansão, o trabalho CD é um trabalho de compressão. Portanto, se expandiu mais do que comprimiu, a parte líquida desse trabalho bruto, né? Se eu pegar lá o que expandiu e o que comprimiu e juntar numa coisa só, eu vou ter a parte líquida positiva. Por isso que
quando há o sentido horário, o trabalho total é positivo, porque antes de fechar esse ciclo, ele expandiu mais do que comprimiu, fazendo com que o resultado final ficasse positivo. Então, olha só, desses 4, aqui eu tenho sentido anti-horário, então essa essa compressão é maior do que essa expansão, tá certo? Essa compressão é maior do que essa expansão. Aqui eu tenho um trabalho positivo, porque essa expansão é maior que essa compressão. E aqui também, trabalho positivo, porque essa expansão é maior que essa compressão. Beleza, galera? Primeira lei da termodinâmica ali, agora explicando para vocês, né, essa área dentro desse gráfico, quando é positivo, quando é negativo. Então, a área do ciclo vai me dar o trabalho positivo, se o sentido for horário. A área desse círculo. A área do quadrado é um retângulo, né? A área desse triângulo. Ah, professor, então além de saber que a área me dá o trabalho, eu preciso saber calcular áreas de figuras planas, perfeitamente. Então aqui você vai fazer lado vezes lado, ou base vezes altura. Aqui você faz base vezes altura divididos por 2. Não basta saber que a área te dá o trabalho. Você precisa saber calcular a área de figuras planas. Beleza? Aqui perceba que o trabalho BA, olha só a expansão, desculpa, a compressão dele. E olha só o trabalho CB, só um tantinho. Então se você pegar tudo isso aqui, na verdade, tudo isso aqui, e tirar o que é positivo, isso aqui é tudo negativo. Qual é a parte líquida? A parte líquida é negativa, com certeza. Tá certo? Curiosidade! Curiosidade vai ser aquela partezinha na aula que a gente pega toda essa teoria e, pum, joga para o nosso cotidiano. Cotidianamente, são usados recipientes de barro, potes, filtros, etc., para resfriar um pouco a água neles contida. Como isso acontece? Considere o sistema constituído por um filtro de barro cheio de água. Parte da água que chega à superfície externa desse filtro, através de seus poros, evapora, retirando o calor do barro e da água que o permeia. Se eu estou tirando o calor dessa água, a energia interna dela está diminuindo. Logo, o grau de agitação está diminuindo a sua temperatura. Tal processo se explica na água que evapora. Tal processo se explica por quê? Na água que evapora, são as moléculas de água com maior energia cinética média que escapam do líquido, diminuindo, assim, a energia cinética média relacionada à temperatura desse sistema. Assim, quando a maior a velocidade de agitação das moléculas, elas escaparão com maior facilidade. Então, essa água que passa pelos poros do filtro é aquela água que está mais o quê? Com um grau de agitação maior. Logo, ela é evaporada, fazendo com que saia energia dessa água que está dentro do nosso filtro de barro. Perdeu energia interna, perdeu energia cinética, perdeu vibração, perdeu temperatura, esfriou. Olha lá o nosso filtro de barro. Temos um áudio aqui, vamos ouvir. Deixa eu dar pausa aqui que a gente tem que ouvir desde o início, né? Eu fiz aqui uma paródia. Tá indo? Tá aumentando? Tá, agora tá. Parou de novo. Agora foi. Vamos ver se melhorou. Melhorou. Dá pra ouvir? O que tem a ver, né, o filtro de barro com a música? Você já vai descobrir, ó. Aguarde barro, aguarde filtro, filtro de barro. Galera, quando a gente produz essas aulas assim, a gente vai ficando meio maluco, né? E vai saindo essas musiquitas inventadas na hora. Beleza? Vou deixar pra vocês aqui na saída, certo? Não se esqueça de compartilhar nossa aula aí nas suas redes sociais. Não se esqueça de dar o like, né? Mais importante que dar o like é você assistir nossa aula, comentar, divulgar, tá certo? Assistir mesmo, hein? Até o fim. Enquanto eu tô falando baboseira, continua assistindo.
Beleza? Porque agora vai ouvir a música. Qual aula que você tem aí na internet com um cara bonito? Né? Orra! Falou, galera! Vem, 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 vem!